Muito bem, boa tarde, iniciando o nosso comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2015, com vocês, Vlad. Trago para vocês as movimentações do dia e as atualizações dentro dos modelos operados aqui pela equipe LS. Você que acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco no chat que fica logo abaixo. Quem acompanha a gravação pode entrar no nosso site ou no próprio YouTube enviar as suas dúvidas e ali trocar uma ideia junto com a gente. Na tela, gráfico da senhora Petrobras. Tá? A Petro 4 vai perdendo uma zona de suporte. Suporte dado pelos últimos dois fundos, a mínima de agosto, mínima de setembro. Ok. Na tela, só um momentinho. Gráfico, ok, tá tudo certo. Deixa eu avisar o pessoal em texto. Estamos online. Tá? Então tá aí. Petrobras vai perdendo uma zona de suporte. Suporte dado pelos últimos dois fundos. Candle de força vendedora. Falta sim um pouco de volume, embora na venda o volume não é tão importante quanto nos rompimentos para cima. Com isso foi produzida então uma entrada apenas, né? Como nós temos uma volatilidade de 60%, alocando o stop acima do gap que está aberto, lá em 7,86, esse risco ele é de 7,5%, ou seja, não preciso fazer duas posições. Com isso, a realização parcial fica projetada em 6,76. Tá? Então esse é o trade na venda dentro do método Leandro, setup 1, enquadramento dentro do modelo. Ok? E já respondendo ao Apocalipse aqui, que eu sabia que ia vir alguma coisa nessa questão, né? Vlad, como é que você vende Petro com divergência na Petro 3? Apocalipse, porque eu opero o que eu vejo, não o que eu acho. Né? Então o mercado está perdendo suporte, tem que vender, acabou, enquadrou no setup 1, ponto. Não tem o que achar, né? O mercado está perdendo suporte, a gente faz a venda. Se topar, estamos aqui para isso, para correr riscos, somos traders, né? Muito bem. Legal, então esse é o trade, o papel que se enquadra dentro dos modelos operados. Petro 4. Já que falamos dos papéis, a gente pode colocar a situação dos trades que estão em aberto. BBSE3, venda que foi dada pelo BISE na quinta. O mercado atingiu na sexta a realização parcial. Agora o stop já pode ser ajustado para a máxima de hoje. Tá? É um papel que, se o mercado não abrir num gap bizarro, amanhã não oferece mais riscos. Tá? Lembrando que esse trade aqui fizemos uma compra no dia 10, fechamos totalmente no dia 17, viramos a mão na venda, então pegamos aí as duas pernas, excelente. E pelo método Stormer, o papel que está em aberto é MPLU3. Alvo está nas últimas duas máximas, por enquanto a gente pode ajustar agora o alvo para a máxima de ontem, né? Que amanhã vai ser a máxima dos últimos 2 dias. Não esquecendo de MYPK, trade de correção, enquadrado no dia 14, tá? O mercado não atingiu ainda a RP, está lá em 16,55. O trade ainda está aberto, com o stop abaixo do último fundo. Quem quer buscar uma operação na Petro através de opções, pode, como questionou aqui agora o Júlio, né? Pode buscar uma compra de put, mas eu confesso que se for para trabalhar alguma operação nesse sentido, eu prefiro uma trava de baixa do que uma compra de put, mas é questão de gosto, tá? E a trava de baixa aqui adequada na minha leitura seria a J22, né? Ou a J8, que tem bem mais liquidez, embora a J22 está ok. J22 e compra de J82, né? O J22 contra a J8, dando 50 centavinhos aí de diferença entre os strikes, tá legal, né? Então essa seria uma trava válida de ser trabalhada. Ok? Então, isso aí. Voltando para o Ibovespa. O Ibovespa na sexta-feira deixou um sinal nada agradável para quem trabalhava com a hipótese de virada de tendência. Né? O mercado acabou sentindo a LTB dos preços como referência, embora o FR dizia o contrário, né? Que a LTB deveria ser rompida em algum momento. Isso ainda pode acontecer, é claro. Embora agora o cenário ficou um pouco mais tumultuado, um pouco mais errático, um pouco mais difícil de ser observado. Por quê?
Porque no dia em que o mercado montou o pivô de alta, uma das premissas para que esse pivô seja avaliado como um pivô de reversão de fato é que os preços não devam fechar abaixo da mínima daquele dia. Isso aconteceu. Então isso já coloca esse rompimento dentro de uma avaliação mais fria como um falso rompimento. Tá? Embora, dentro da ótica mais purista, a tendência ainda não está completamente invalidada, porque somente um candle, né, um dia negociando abaixo do último fundo, é que colocaria esse pivô como inválido. Embora o cenário já não está mais tão bonito, né? Percebam que os preços já passaram para baixo da média móvel de 21, o cenário ficou mais confuso, isso aqui começa a ganhar áreas de cunha, né? E não mais de pivô, de reversão. Quando o mercado não engata a virada, acaba virando a figura acaba se tornando uma cunha, né? E a cunha de alta, nesse caso, é uma figura de continuação de tendência. Tá? Então, de fato, o sinal que havia sido dado no dia 16 é colocado em xeque. No intraday do dia de hoje, também não tivemos um pregão muito simples de ser operado, não dentro da nossa abordagem, um pregão mais errático, melhor dizendo, perdão, mais arredio. O mercado abriu acima da linha d'água, rompeu a linha d'água no terceiro candle do dia, isso aqui não é sinal pelo método Leandro, logo em seguida passou para cima da linha d'água, então gerou aqui um dia de maior indefinição, é o famoso dia Search and Destroy. Perceba o relacionamento do preço para com a linha d'água. Né? Fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo. Então não foi um dia simples, com isso não tivemos operações enquadradas. Em relação ao dólar, nós tivemos o dólar renovando as suas máximas, né? O contrato futuro aqui finalmente tocou a zona dos R$4. Então o futuro tocou 4.012 pontos. Né? Na sexta-feira o mercado chegou a se aproximar daquela banda de preços, mas não tocou. Hoje o mercado de fato encontra a linha de referência aqui desse canal de alta em que o mercado operou por 4 anos. Canal de alta que foi rompido em março do ano passado, a linha de referência foi tocada hoje. Né? Óbvio que é só uma linha de referência, não chega a ser um sinal de venda, um sinal de topo, muito pelo contrário. A tendência segue sendo de alta e o dólar segue muito forte, assim como o próprio juro futuro. A gente teve o juro futuro aí renovando as suas máximas, tanto os contratos mais curtos quanto os mais longos. É interessante observar como os contratos mais longos estão cotados a um valor superior aos mais curtos. Esse é um sinal do mercado de continuidade da alta para os juros mais longos, para o prazo maior, né? Perceba que aqui o F17 está cotado a 15,62, o 18 15,83 e o 19 15,94. Somente a partir do vencimento de 2020 é que o juro começa a voltar, né? A curva começa a embicar para baixo, certo? Então esse é um sinal do mercado de continuidade da movimentação altista neste tipo de mercado. Tá? Só um momentinho. Perfeito. Seguindo, commodities, né? Milho em alta hoje, rompendo o topo anterior. Na quinta-feira o milho deu um sinal de venda, fechou abaixo da média móvel de 9. Na sexta-feira posicionou na compra novamente, afinal de contas a média virou para cima. Quem opera esse modelo, então a orientação agora é manter posições compradas. Certo? Tecnicamente o milho sinaliza continuidade da movimentação compradora pelo rompimento do topo anterior. O boi, BGIV15, está de lado, né? Nos últimos 10 dias, percebam a congestão em que o mercado opera, 10 dias de lado. A última congestão também durou 10 dias, ou seja, esperado seria que amanhã o mercado escolhesse um lado, né? Ou rompe a congestão para cima e dá sequência à tendência, que ainda é de alta, ou reverte e pega todo mundo que está posicionado aqui no contrapé. Quem está posicionado na compra, né? Claro. Quem opera por média móvel de 9, montou posição na sexta, hoje o mercado confirmou, superou a máxima do candle de sexta. Então, por esse modelo também já há trade na compra em aberto. Em relação ao café, para manter
o histórico aqui, né? A gente sempre avalia o café, embora seja difícil de operar. Vai congestionando. Já temos aí 7 dias de congestão. A última congestão do café foi 7 dias, né? Tomou a direção no sétimo. Então amanhã esse mercado deve optar por algum lado. Se optar por seguir a tendência, para baixo. Muito bem. Mercado comentado, a gente pode avaliar agora as perguntas do pessoal. Muito bem. Antes de a gente avaliar as perguntas, lembrando que eu tenho um recadinho para o pessoal. Mais tarde vamos fazer um hangout expresso, né, aí de última hora. Não sei se vocês sabem, mas o Leandro já está no Brasil, né, e atendendo a pedidos, a gente vai fazer esse hangout respondendo dúvidas sobre o evento que vamos apresentar agora na quinta-feira, dia 24, em São Paulo. Tá? O evento Vinhos e Valores conta com apenas pouquíssimas vagas. Né? Para ser mais exato, são apenas 5 vagas. Né? Na verdade, nós já tínhamos fechado, mas a gente conseguiu com o Hotel Renaissance abrir mais algumas. Tá? Então vamos responder algumas questões sobre o evento, sobre o que vai ser apresentado. Né? Esse evento que abordará tanto a situação econômica, política do Brasil, quanto temas focados no trade. Né? Temos um convidado especial que é o Rodrigo Constantino. Vamos também degustar bons vinhos. A ideia aqui é formar um grupo, né? Um grupo fechado de interação tanto entre os instrutores e os participantes, quanto entre os próprios participantes. Tá? Então, o buffet e a degustação de vinhos já está incluída. E uma coisa que pouca gente sabe, né? O evento que custa R$5.000, ele lhe dá direito num voucher de R$2.500 para você comprar em cursos, né, no nosso site. Então, na realidade, o evento sai por R$2.500. É um valor dado, na minha opinião, pelo que vai ser abordado. Tá? Então, ficam todos convidados para conversar com o Leandro e com a gente daqui a 1h50. Hoje, então, às 19 horas, vamos conversar sobre o que vai ser abordado lá. Deixo o link do Hangout no chat. Então, aqui, link Hangout. E o link do evento. Link do evento, cadê você? Está aqui. Então aproveitem aí a oportunidade. Legal. Recados dados, é hora de abrir para a conversa. Eu digo o seguinte, eu começo aqui pelo Zula, diz ele. Vlad, boa tarde, Vale 5 perdeu volatilidade, cansou? Bom, dá uma olhadinha aqui no gráfico da Vale. Vamos ver se de fato a volatilidade diminuiu. E de fato, ela deu uma diminuída, né? Já está lateral aí há 15 dias, né? Quase um mês em que a volatilidade deu uma boa diminuída. Isso é ótimo para quem vinha fazendo lançamento coberto. Tá? Afinal de contas, as opções vêm perdendo valor, vêm perdendo taxa à medida que o tempo foi passando. Eu vejo o papel forte, comparando aí com o próprio Ibovespa, né? Hoje o mercado caiu 1,43 e a Vale caiu apenas 0,5%. Tá? A Vale A3 se manteve positiva e a BRAP, que tem uma boa correlação com ambas, é que não segurou. Embora a BRAP, na minha leitura, seja mais bonita, dentro do ponto de vista técnico, né? Que está mais simétrico aqui dentro daquela figura de ombro, cabeça, ombro invertido. Eu gosto. Acima dos 10,70, BRAP 4 realmente está bem interessante. Tá? Vale 5, ponto equivalente seria 16,15 e a Vale 3 acima aqui da faixa dos 20 e 30. Ok? Muito bem. Petro 4 não gerou venda de day trade por momento de congestão, diz o CS Trader. Vamos dar uma olhada. O grande problema da Petro é
que hoje ela abriu em gap de alta, passou para baixo da linha d'água e passou para cima dela. Ficou oscilando, né, em torno da linha d'água aqui durante boa parte do pregão. Isso dificulta o enquadramento dentro da nossa abordagem. Tá? Dificulta. Embora quem não é tão exigente assim, o candle aqui das 12, que fechou às 2h30, pode ter sido interpretado como um sinal de venda. Embora, convenhamos, né? Falar agora é fácil, né? Vendi aqui no candle que fechou abaixo do suporte. Mas naquele momento não era um sinal muito tranquilo, né? Um candle que tinha uma certa sombra. O cara coloca ali no gráfico de 5 minutos, já observa que logo após o rompimento o mercado já deixou um candle branco. Então, não vi nenhum sinal tão limpo para ser operado no dia de hoje. Tá? O Carlos, é o seguinte, Vlad, agora no fechamento MYPK fechou abaixo de 15,17. Trade encerrado, existe algum percentual mínimo? MYPK fechou abaixo de 15,17. Ok, mas o stop de MYPK não está abaixo de 15,17. Tá? Você pode conferir isso no farol. Farol do dia 14, né? 14/9. Que foi o dia que deu o sinal. O dia que a posição foi montada, né? E aqui no farol, MYPK, o stop está a 15,03 e não 15,17. Então a posição segue aberta. Tá? A não ser que você tinha outra posição aí, eu não sei qual que era a sua conduta. Ok? O Ralph coloca, Vlad, entrei no fechamento de ontem na venda de OIBR, de sexta-feira, né? Existe alguma vantagem ou argumento técnico para deixar o stop na máxima de ontem para a máxima de hoje, além do stop ficar mais barato? O IBR perdeu a mínima de ontem, né? Confirmou o candle de dúvida. Na minha posição era um trade bem ousado, foi premiado por isso. O movimento mínimo que a gente exige para mover o stop é que o mercado tenha oscilado no mínimo teu risco. Nesse caso aqui o risco, se você colocou o stop acima da máxima, teria sido lá de 27 centavos, o mercado oscilou mais de 27 centavos, ou seja, você conseguiu no mínimo realizar parcial. Tá? Dentro dessa conduta, o stop ficaria no ponto de entrada e a partir disso trazendo para cada nova máxima. Tá? Então essa seria a conduta se esse trade tivesse enquadrado dentro da nossa abordagem. Sem problema, Carlos, fica tranquilo, sem problema nenhum. Carbonete. Boa, Vlad, boa tarde. Você sabe como são os códigos do BGI FUT no home broker da XP? No XP Pro sei que é BGI percentual, na realidade é BGI arroba. No home broker eu não sei. Tá? No XP Pro é BGI arroba, aí ele puxa os gráficos perpétuos, né? BGI arroba, CCM arroba, no caso do milho e assim por diante. Tá? Mas no home broker eu não sei. Não costumo usar o home broker. Rente 3, o que você acha? Em seguida pode dar alguma compra no diário, diz o Luiz. Quanto a rente. Bom, rente 3. Alguma compra possível? Olha, eu vejo compra em rente 3 acima de 24,70. Seria um pivô de alta se o mercado fizesse esse movimento. Tá? Porém, confesso que eu não fico confortável. Né? Se prestou atenção, mesmo que o mercado faça o pivô de alta, não é um sinal que eu fique confortável. Por quê? Perceba que o mercado perdeu o fundo anterior em falso. Aí o mercado subiu, rompeu o topo anterior, também em falso. Violou o topo anterior. Então isso aqui tem boa chance de virar um alargamento. Eu não gosto quando começa a aparecer essa figura de alargamento. É muito ruim de operar dentro dela. Tu nunca sabe se o mercado se desvencilhou da linha de referência ou não. Eu não fico confortável. Tá? Então eu prefiro observar. Enquanto não vê um sinal muito claro e limpo, eu olho. Eu observo apenas. O Carlos, não, Colorado, RJ pediu avaliação de YouTube e Gerdau. Na verdade, o Carlos também, né? E teve um outro amigo que questionou sobre a GGBR. Então o YouTube 4 foi um outro papel, assim como o Ibovespa, que tinha produzido um pivô de alta, fechou acima aqui do topo anterior e na sexta-feira fechou abaixo da mínima, ou seja, colocou esse rompimento que aqui aconteceu como um falso rompimento. Tá? Ou seja, não é um sinal muito confortável para quem tinha montado posições em cima desse sinal técnico.
ok? Reitero que esse sinal só é invalidado por completo se o mercado perder o último fundo. Mas, quando isso, o que acontece? Boa chance do mercado ficar lateral no mínimo. Tá? Então, realmente, sinal bem desconfortável que foi dado em YouTube 4. E quanto a Goal, a mais fraca das siderúrgicas, né? Perceba que ela sequer passou para cima do topo aqui do mês de agosto, enquanto GGBR chegou a trabalhar acima, enquanto a CSN não só trabalhou acima, como rompeu e foi embora. Até a própria Usiminas, né, chegou a trabalhar bastante acima aqui do topo de agosto. Vai testando no momento como suporte, inclusive. Mas eu não vejo o que fazer na Goal no momento. Pensaria em trades com o papel rompendo com candle convicto essa região aqui entre 4,10 e 4,20. O imigrante pediu para eu perguntar para ele se não tem um emprego lá em Miami. Tô na fila, imigrante. Tô na fila. Tô na fila. Já é possível acreditar em falso rompimento, diz o Varela. Começa a se tornar fato essa hipótese. O fato do mercado ter fechado abaixo, Varela, da mínima do candle que rompeu, abre muita chance desse rompimento ser falso. Mas, rompimento falso mesmo é só se o mercado perde o último fundo. Se falar com um cara seguidor extremo da teoria de Down, ele vai te dizer isso. Tá? Mas, como eu disse, eu já não estou mais tão confiante. Ok? Rodrigo pediu avaliação de Ibova11, provavelmente não vai ser muito diferente do Ibovespa, Rodrigo. É a mesma avaliação que a gente fez para o Ibovespa, né? Afinal de contas, a Ibova11 é uma ETF, é um fundo que segue exatamente o movimento do Ibov. Então a correlação é praticamente 1. O Bernardo, Vlad, esse volume de hoje chama atenção não? Ainda mais com volume, ainda mais por conta do vencimento de opções, né? É verdade, hoje fez o vencimento de opções. Inclusive uma curiosidade, né? O volume hoje foi maior nas opções de venda e não nas opções de compra. Foi uma informação que saiu aí mais cedo. Acho que estava até no site da Bovespa. Tá? Realmente, essa é uma informação importante. Não foi um volume muito amplo, coisa que usualmente costuma ser, né? Ter. Ok. Então perceba, o volume aqui das opções hoje movimentou 2,3 bi apenas. É pouco, sem dúvida. E na venda, diz o tricolor, de igual 4, abaixo dos 13,80. Olha, é uma venda possível, vamos ver 13,80. Abaixo de 3,80. Ah, é Gol 4. Não é Gol, é Gol. 3,80, 3,80. Aqui está. É uma venda possível sim, desde que o mercado não faça isso aqui em linha reta. O que seria o ideal, tricolor? Que o mercado batesse aqui, desse uma respiradinha, desse uma brincadinha de lado e depois de tudo isso perder o suporte. Aí seria o perfeito. Tá? Seria o perfeito. Perceba que essa simetria aqui que a gente tinha desenhado, né? Por conta do fundo duplo, invalidada. O mercado não seguiu a rota compradora. Zufo diz o seguinte: Vlad, você considera que o rompimento de Petrobras para baixo tem chance de ser falso? Todo rompimento tem chance de ser falso. Tem chance de ser falso, Zufo. Todo rompimento tem chance de ser falso. Tá? Nenhum rompimento tem 100% de chance de não ser falso. Okay? O que aumenta a chance de um rompimento ser falso é número de dias naquela direção, a distância dos preços em relação à média e o volume. A grande questão é que no caso do volume é uma venda, né? E a venda não, o volume não costuma ter tanto peso na venda.
E em relação à divergência com a Petro 3, a grande questão é que esse trade da Petro 4 é método Leandro, né? E método Leandro não usa esse critério de confirmação em relação a outro índice, a outro mercado. Então aqui o foco do comentário de fechamento é o método Leandro, né? Mas, óbvio, quem aceita outras ideias, outros argumentos, não faz a venda, fica olhando a Petro. Essa é a conduta, sem problema nenhum. Jonas, é o seguinte, Vlad, entrei na venda do milho na virada média móvel aritmética no dia 17, na sexta-feira levei aquela cacetada, quase um nocaute, virei a mão e estou dentro da compra. Você também fez o mesmo? Não fiz o que você fez, Jonas, porque eu opero milho pela média móvel exponencial e não pela média móvel aritmética. É óbvio que o saldo é o mesmo, brincadeira, tá? Vendi sim aqui no dia 17, entrei na compra no dia 18, tá? E cuidado, tá? Pode acontecer do milho entrar numa fase ruim agora, porque ele teve uma fase muito boa. Então eu diminuí o número de contratos que eu opero, tá? Porque o milho passou por uma fase muito boa pela média móvel de 9. Ok? Então eu uso exponencial. Ah, tá. Você também usa média exponencial. É que você colocou em inglês aqui, né? Exponential Moving Average. Perfeito. Entendi, Jonas. Sem problema. Entendido. Natura rompe pequena congestão, não dá venda. Natura está rompendo sim uma congestão. É uma venda válida. Tá? Se a gente compara os preços em relação à média, a gente tem uma distância aí de 8,5% para uma volatilidade 8,5% para uma volatilidade de 37,68. 8,5 para uma volatilidade de 37,68, ou seja, tem um índice de afastamento de 0,22. Tá dentro? Tá dentro. Aluguel, tem aluguel. Dá para vender sim. Tá? Dá para vender também sem problema nenhum. A gente optou pela Petro, porque o índice da Petro está menor, né? Percebam. O índice de afastamento está menor. A gente tem uma distância dos preços em relação à média aqui de 12%, porém a volatilidade é muito maior, né? Então é 12 para 60%. Então o índice de afastamento aqui de 20, menor. Ou seja, preferimos Petrobras. E Petro dá para trabalhar por trava de baixo também, né? Não precisa alugar e tudo mais. Certo? O que faltou? Faltou avaliar aqui a Klabin, questionada pelo Leandro, KLBN 11. O dólar subindo, ela não se manifestou, né? Não subiu com o dólar. Tem alguma relação, uma correlação positiva, mas o papel parece, de fato, estar trabalhando aí dentro desse alargamento. Fibria e SUSB5, ao contrário, tiveram dias positivos, mas a Klabin demonstrou fraqueza. Tá? Outro sinal de fraqueza da Klabin é o fato de ela, semana passada, ter rompido o topo anterior e agora na correção não ter se segurado, não ter respeitado o topo anterior como suporte. Então esse é um sinal de fraqueza. Tá? Assim como o próprio BOV, né? Que rompeu o topo anterior, na correção não sentiu o topo anterior como suporte, ignorou e foi embora. É uma outra forma de tu validar compras por pullback ou vendas por pullback, é só trocar suporte por resistência. Legal. 30 minutos de chat, é hora então de encerrarmos. Daqui 1h30 nós temos um hangout sobre o evento agora de quinta, né, que vai acontecer em São Paulo, toda a equipe LS presencialmente, conversando com alguns amigos. Vai ser interessante, estou bem animado. E presença ilustre do Rodrigo Constantino. Até mais tarde para quem vai acompanhar o hangout e quem não puder, deixo o meu abraço e o meu desejo de bom descanso. Valeu, pessoal.